Caro Presidente Rui Rio, caros participantes, ia dizer estudantes, mas são mais que isso, são participantes da Universidade da Europa. Queria naturalmente dar uma palavra especial ao Presidente do PPE, José Fedol, que está aqui connosco, à Presidente do IEP, que é a primeira mulher Presidente da Juventude do PPE e a primeira portuguesa, ou portuguesa, que é Presidente também da Juventude do PPE, e, portanto, queria naturalmente saudá-los. Queria saudar aqui também, naturalmente, o Carlos Coelho e dizer que, enfim, já ontem eu pude fazer a minha pequena palestra, mas, no fundo, eu endosso tudo aquilo que disse a Margarida Balseiro Lopes sobre o que o Carlos Coelho representa para nós, e especialmente para a formação de jovens quadros políticos, e muitas vezes até não são quadros políticos, mas formação política e cívica para a cidadania, tudo o que ele representa para Portugal e para o PSD. Não há nenhum partido que tenha este nível de formação que nós temos, e isso deve-se basicamente ao Carlos Coelho, e, portanto, não queria deixar de ter aqui isso em conta, e naturalmente cumprimentar aqui os meus colegas eurodeputados, os membros da Comissão Política Nacional que estão presentes, enfim, todos os quadros presentes, e, obviamente, já citei uma palavra muito especial para a Margarida, porque ela está aqui, no fundo, hoje, naquela que é, por direito próprio, uma iniciativa também em que a JSD está. Eu vou ser bastante curto e bastante direto, e, naturalmente, compete-me a mim, até na Universidade da Europa, falar sobre as questões europeias e sobre as eleições europeias. Ontem ficou claro que o PS continua a querer fugir aos debates. Mas há uma coisa que garanto: não vai ficar sem réplica, não vai ficar sem resposta, porque nós vamos debater, e vamos já debater hoje e aqui, as propostas que ontem apresentou. Não vale a pena o cabeça de lista do PS vir com desculpas, com queixas e com queixinhas que, no tom que têm, chegam a ser infantis. Ou quer debater ou não quer debater. Se não quer debater, eu vou debater com ele e vou debater aqui já. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que o PS ontem apresentou 3 ideias fundamentais para o seu manifesto. E as 3 ideias merecem os seguintes reparos. Primeiro, propõe um plano de investimento para a Europa. Como se já não existisse um plano, o plano Juncker e o InvestEU, que ainda junta mais 3 instrumentos financeiros. O que é curioso é que este plano permitia, e permitiu durante estes 5 anos, aos governos que o quiseram fazer, investir nas áreas sociais, investir nas infraestruturas, investir em tudo aquilo que Pedro Marques diz que quer agora começar a investir para o futuro na Europa. Quanto é que o governo português aproveitou destes instrumentos financeiros? Quanto é que o governo português aproveitou do plano Juncker? Até agora, o governo Costa usou do plano Juncker, eu vou dizer o número, porque é um número difícil de reter, 0 euros. O PS, no governo, tendo instrumentos financeiros à sua disposição para o investimento, usou, como governo, 0 euros. Houve outras entidades que usaram, mas o governo português usou 0 euros. Que credibilidade tem o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que é responsável e era responsável pelos fundos europeus, para vir agora propor um grande plano de investimento para a Europa, quando tinha um plano para usar, e eu vou repetir, usou 0 euros. Aliás, tem graça que o governo que tem a pior prestação no investimento público desde sempre, que consegue ter uma prestação muito pior do que aquela que nós tínhamos no tempo da Troika, que era um tempo muito difícil, no qual havia muitos cortes, venha agora fazer grandes propostas de investimento. Meus caros amigos, não vale a pena repetir que nós estamos em primeiro lugar no uso dos fundos europeus, porque é o próprio que explica que teve que tirar 6 países para pôr Portugal em primeiro lugar. Pois eu vou dizer uma coisa a Pedro Marques.
Em 2015 nós estávamos em primeiro lugar e não precisávamos tirar nenhum país da comparação. Eles estão em 7º lugar, Portugal, e Portugal apenas executou até agora 33% a 34% dos fundos europeus e, por isso, Portugal está muito atrasado aqui e isso deve-se à responsabilidade daquele que é o cabeça de lista do PS e isto tem de ser dito e ele tem de ser desmentido na praça pública porque a verdade é que nós continuamos atrás, muito atrás daquilo que devíamos estar na situação em que nos encontramos hoje. Mas há um ponto, segundo ponto, que é talvez mais grave que este. Ontem, Pedro Marques disse, e está no manifesto do PS, que a prioridade do PS seria fazer aprovar pelo Parlamento Europeu e pelas instituições europeias o programa Garantia Criança, de combate à pobreza infantil, ao acesso às escolas e até aos serviços sociais e de saúde. Foi isto que ele apresentou. Pois há uma novidade que eu tenho que dar a Pedro Marques. E eu compreendo. Ele esteve muito ocupado a inventar investimentos na ferrovia e a fazer inaugurações nos últimos meses e não se pôde preparar. Mas no dia 14 de novembro de 2018, o plenário do Parlamento Europeu, no relatório intercalar sobre o quadro financeiro plurianual, para 2021-2027, no dia 14 de novembro de 2018, o Parlamento Europeu aprovou 5.900 milhões de euros para um programa que se chama, imagina, Garantia para a Infância. A Garantia Criança já existe. E para que se possa fazer o controle do que estamos a dizer, eu vou dizer que está no parágrafo 17, e se forem ao anexo 3º e ao anexo 4º, no ponto 7, está lá Fundo Social Europeu mais, e depois diz a bold, carregado, no relatório, 5.900 milhões de euros de garantia para a infância, designadamente para combater a pobreza infantil. Está lá, preto no branco, está aprovado como mandato. Não é nenhuma promessa do Partido Socialista Português, não é nenhuma promessa do Partido Socialista Europeu, é algo que nós aprovamos, nós, PPE, no Parlamento Europeu aprovamos, também outras forças políticas aprovaram, mas já existe. E por isso, meus caros amigos, fica aqui claro, fica claro para todos, que a grande novidade do programa do PS não é uma promessa para cumprir, é uma promessa que outros já cumpriram. E, portanto, há uma coisa que tem que ficar clara. Ou Pedro Marques não estudou e está a apresentar com negligência e até com alguma ignorância uma medida que já está no mandato do Parlamento Europeu para as negociações do próximo quadro comunitário e, portanto, do quadro financeiro plurianual 2021-2027, ou então sabe e está a fazer isto com má fé. Ou ignorância ou má fé. Nenhuma das coisas é boa, nenhuma das duas dá credibilidade à candidatura do PS e é estranhíssimo que a Comissão Nacional do PS faça pôr isto no manifesto, sem ao menos fazer ressalva de que este programa já existe, já está aprovado e até já está quantificado. Vou repetir para que saibam. Parágrafo 17, 5.900 milhões de euros, garantia para a infância, a que o PS quer chamar Garantia Criança. E como se isto não bastasse, e este é o terceiro e último ponto, veio com um programa para a habitação. E, meus caros amigos, no programa de apoio à habitação, eu queria dizer, não estamos tão adiantados, mas vamos já terminar este mês. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou agora no Parlamento Europeu, a 14 de fevereiro, no regulamento do FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional, e do Fundo de Coesão, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou, nos objetivos para o FEDER e para o Fundo de Coesão, artigo 2º, parágrafo 1º, a linha D, ponto 2 e ponto 2A, isto é para que a comunicação social possa fazer o fact-check e veja quem está a dizer a verdade e quem não está. Eu vou repetir, artigo 2º, parágrafo 1º, a linha D, ponto 2 e ponto 2A, deste documento aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional, que vai a votações no dia 27 de março, que tem debate marcado, em princípio, para 26 de março,
está lá que pode ser usado, em primeiro lugar, o FEDER e o Fundo de Coesão para a educação e assistência à infância, à primeira infância, é tal questão da natalidade, e está lá também a habitação, o investimento em habitação, e nomeadamente em habitação para as pessoas com mais necessidades, em habitação para as pessoas que precisam, no fundo, de apoio social para acesso à habitação. Está lá. De resto, no atual FEDER já era possível. Numa ótica, se quisermos, apesar de tudo, mais de habitação puramente social, não tanto de habitação acessível. Mas já era possível no atual FEDER. E a pergunta que se faz é o que é que fez o governo do PS? Como é que o governo do PS vai agora propor um plano se teve 3 anos em que não usou os fundos europeus, não usou o investimento público, não fez nada para a habitação acessível e para a habitação social e vem agora dizer, através de um ministro que tinha especiais responsabilidades nesta matéria, vinha agora dizer que finalmente vai apresentar um plano quando ele já está aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e vai a plenário do Parlamento Europeu no próximo dia 26 e 27 de março. Portanto, meus caros amigos, eu penso que sobre o manifesto do PS está tudo dito. Fala de um plano de investimento quando usou 0 euros do plano de investimento que tinha à sua disposição nestes 3 anos e meio em que já leva de governo. Em segundo lugar, fala num programa Garantia Criança como uma grande inovação de apoio à pobreza infantil e até ao incentivo à natalidade, quando já estão disponibilizados e previstos para o próximo quadro 5.900 milhões de euros. Imagine-se com o nome não Garantia Criança, mas Garantia para a Infância. Está lá aprovado desde o dia 14 de novembro de 2018, no mandato que tem o Parlamento Europeu, e é nós, é ele também como candidato ao Parlamento Europeu, é o Parlamento Europeu que tem este encargo de se responsabilizar por esta matéria. E, finalmente, quanto às questões da habitação, também está previsto e vai ficar que os fundos europeus de coesão e desenvolvimento regional possam ser usados pelas cidades, possam ser usados pelas autarquias, possam ser usados pelos governos nacionais para apoio ao acesso à habitação e para o apoio ao acesso à educação das crianças. Também está, é curioso que são rubricas seguidas 2A, 2 e 2A. Portanto, meus caros amigos, aquilo que nós verificamos é o seguinte. Houve um tempo em que o cabeça de lista do PS era ministro. E quando era ministro, prometeu em 2 meses tudo aquilo que não fez e que não seria sequer capaz de fazer no próximo tempo que teria se continuasse ministro. E agora, que é candidato ao Parlamento Europeu, ou candidato a comissário, porque nós nunca sabemos, porque ele hesita todos os dias entre saber se é ministro, se é comissário ou se é candidato ao Parlamento Europeu, este mesmo candidato, este cabeça de lista, apresenta promessas de coisas que já existem e que já estão cumpridas. E, portanto, o PS tem que decidir se quer verdadeiramente falar sem enganar, sem uma voz em Lisboa e outra em Bruxelas, ou se quer falar desta forma, que engana os portugueses. Eu repito para todos, as 2 grandes novidades do manifesto do PS já estão aprovadas pelo Parlamento Europeu. Isto é grave e significa que nós não podemos dar credibilidade, nem podemos ter confiança na voz que o PS escolheu para cabeça de lista às eleições europeias. E o PSD tem, portanto, de continuar a ser a voz da credibilidade, a voz da confiança, a voz que marca a diferença nas instituições europeias. É essa a nossa tarefa, é essa a nossa função. Nós não vamos enganar os portugueses. Não lhes vamos prometer 500 projetos para a ferrovia ou 500 projetos de investimento que depois não podemos cumprir. E também não lhes vamos prometer aquilo que já foi aprovado e que já está consignado como se fosse uma grande novidade e que foi ainda por cima aprovado por um conjunto de forças políticas e, portanto, não pode sequer ser reclamado pelos socialistas e muito menos pelos socialistas portugueses. Portanto, meus caros amigos, deixo-vos aqui este sinal. No PSD, nós podemos confiar. Nós não andamos a fazer demagogia. Nós não andamos a fazer um discurso irresponsável. Nós não andamos a falar sobre temas que não conhecemos. Agora é a minha vez de dizer, se Pedro Marques quer mesmo debater, tem de estudar, tem de começar a interessar-se pelos assuntos europeus, tem de conhecer os assuntos europeus com cuidado. Isto aqui não é
um debate, eu sei que ele não está habituado, mas isto não é o governo, nem é um debate em que se possa fazer apenas propaganda. Aqui é preciso conhecer os dossiês, é preciso estudar e é preciso ter experiência. E se Pedro Marques não está disponível para isso, naturalmente que eu percebo que ele não esteja disponível para debates, porque é evidente que num debate ter de ouvir aquilo que aqui hoje já foi dito seria para ele uma derrota, e uma derrota muito grande. Eu percebo que ele queira fugir aos debates. Se eu estivesse a inventar como ele, também queria fugir aos debates. Nós não vamos enganar os portugueses, nós vamos ser a força de confiança. Nós somos europeístas, estamos totalmente comprometidos com o projeto europeu, mas somos realistas. Não andamos a vender ilusões a ninguém e não vamos vender ilusões a ninguém. E é com esta mensagem que eu deixo aqui a todos um muito obrigado por terem participado e deixo também aqui uma última palavra para um tema que ontem foi importante para nós e que eu queria que a comunicação social soubesse, que nós ontem aqui tivemos um dos nossos mais, digamos, envolvidos ativistas aqui, participantes, é membro da comunidade luso-venezuelana e que deixou aqui um alerta muito importante para a situação que a Venezuela está a viver neste momento, que é uma situação muito difícil. O PSD está ao lado da comunidade luso-descendente na Venezuela. O PSD está ao lado dos venezuelanos na sua luta pela liberdade e na sua luta pela prosperidade e, portanto, fica aqui como mensagem final esta mensagem. Nós não vamos deixar cair a luta pela democracia, a luta pela liberdade e a luta pela dignidade humana, pela decência humana na Venezuela, e foi muito bom ver que as jovens e os jovens desta Universidade da Europa estão tão ligados também a essa experiência e a essa luta pela liberdade na Venezuela. Muito obrigado a todos pela vossa presença.